Olá, meus queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Antônio Carlos, sou filósofo e teólogo. E de vez em quando eu posto esses vídeos aqui para refletirmos sobre temas diversos da fé cristã. Hoje vamos falar sobre a vontade de Deus e crescimento espiritual. Para você, o que é crescimento espiritual e como nós o alcançamos? Qual a relação entre a vontade de Deus e o crescimento espiritual? Quando aceitamos o Evangelho, nos comprometemos a nos submeter a um processo. Para uns longo, para outros menos. Mas que processo é esse? O processo de nos tornarmos cada dia mais semelhantes ao nosso Criador. Por isso, então, nós buscamos uma vida de santidade. Inclusive, isso é um imperativo de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:25. Então, por meio do sacrifício do Filho, que nos justifica, e da ajuda constante do Espírito Santo, Deus Pai quer nos transformar. Observe que o nosso Deus é um Deus que manifesta a sua vontade, e sua vontade é soberana. Ele quer nos libertar de tudo que nos aflige, de tudo que nos fere, tudo que nos faz mal. Ele quer nos transformar. E no centro dessa transformação está o crescimento espiritual. Pronto, compreendemos que devemos buscar a santidade, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós reflitamos a glória dele enquanto estivermos aqui na terra. E por isso, eu necessito buscar um crescimento espiritual. Mas a pergunta é, como eu busco o crescimento espiritual? Resposta simples. Irmão, eu busco o crescimento espiritual orando, jejuando, congregando, louvando, enfim. Mas será que é só isso? Vamos dar uma olhadinha no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 5. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e então lhe será concedida. Olha o que o texto está nos ensinando, irmãos. Ele está falando que orar, jejuar, congregar, louvar, tudo isso é importante para o nosso crescimento. Eu diria até essencial. Mas o texto é claro ao afirmar que quando nós enfrentamos os desafios e as dificuldades, sejam elas financeiras, de saúde, de ordem emocional, nós temos nesses problemas a oportunidade de crescermos espiritualmente. E exatamente por conta dessa possibilidade que Deus nos dá de crescimento, de aprendizado, é que nós devemos enfrentar esses problemas com alegria. Como é? A prova da fé produz perseverança, e na perseverança há crescimento espiritual? Isso está implícito nos termos maduros e íntegros. Algumas traduções dizem que a prova da nossa fé opera a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Irmãos, mas como é possível ter alegria em meio à tristeza? Tristeza e alegria podem coexistir ao mesmo tempo? Qual o papel da nossa fé nesse desafio? Será que realmente nós temos a confiança de que Deus está no controle de tudo? Vamos polemizar. Qual a diferença entre fé e crença?
Brincadeira, irmãos, isso é tema para outro vídeo. A pergunta seria: será que ao nos desafiarmos a encontrar alguma alegria em cada prova, será que estamos trabalhando para nos tornar mais maduros, mais completos? Mas você não se questiona? Ora, mas por que Deus precisa me provar? Ele não é onisciente? Então ele já sabe o resultado dessa prova, ué. Irmãos, o que a palavra ensina é que muitas vezes Deus permite que eu passe por algumas situações. Talvez eu iria passar de qualquer forma, com Deus ou sem Deus. Todo mundo tem adversidades na vida. A diferença é que enquanto passa por uma adversidade, o cristão tem a possibilidade de crescer um pouco mais. Porque Deus, em sua infinita justiça e graça, usa aquela situação específica para nos fortalecer, para nos proporcionar um aprendizado. Então, sabendo disso, o verdadeiro cristão, apesar das agruras, ele vai lembrar dessa palavra de Tiago e vai buscar alegria no Senhor. Buscar alegria no meio de uma situação que está nos causando dor. É fácil falar, mas será que é fácil aplicar? Pois é, irmãos, realmente é um desafio muito grande buscar a alegria no momento de provação. Mas o que nos ajudará nesse desafio é justamente confiar que o Senhor pode e quer transformar a nossa maldição em bênção. Maravilhoso, né? Irmãos, o crescimento espiritual é uma parte fundamental da vida de qualquer cristão. Por isso, ele é alcançado com a conjunção dessas três coisas: o exercício da fé, o aprendizado constante da palavra e a obediência a Deus. A fé, porque ela é o elemento essencial da criatura. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aprendizado, porque é fundamental que continuemos sempre aprendendo. Não importa quanto tempo eu tenha de conversão, não importa quanto tempo eu tenha de igreja, Deus sempre me dará a oportunidade de crescer um pouco mais. Nossa, me lembrei daquele louvor bonito, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, é que me levam para mais perto de ti. E as minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Esse processo é constante, irmãos, como Paulo diz em Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento cada vez maior do nosso Deus, crescendo em amor para que não sejamos mais meninos na fé, nem levados por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de engano dos homens. Perfeita colocação, para que não sejamos mais meninos na fé. Noutra passagem, o apóstolo diz que quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Dissemos fé, aprendizado e obediência. Sim, irmãos. Neste processo de crescimento, é essencial e imprescindível a submissão à Bíblia. Afinal, no mesmo capítulo do texto base que nós usamos aqui, nos é ensinado que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Basta lembrarmos do que nos ensina Jesus, que todo aquele que escuta a sua palavra, as palavras dele, as palavras de Jesus, todo aquele que escuta e as pratica, se assemelha ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aí veio as nuvens, os ventos, os terremotos e a casa não caiu porque estava construída, edificada sobre a rocha. Já aquele que ouve as suas palavras e não as cumpre,
comparado ao homem tolo, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E aí vieram os ventos, as chuvas e a casa desabou. Jesus enfatiza que foi grande a ruína daquela casa. Sobre qual terreno estamos edificando as nossas casas, irmãos? Na areia ou na rocha? A resposta para essa pergunta é só analisarmos se as palavras que temos ouvido está sendo praticada ou não. É isso aí, meus queridos. Ficamos por aqui. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.